Olá, esse é o nosso Artilheiro Debate que começa agora e você vai acessar semanalmente conosco em www.artilheiro.com.br. Eu sou Danilo Queiroz e vamos aos nossos companheiros que vão conosco fazer esse Artilheiro Debate dessa semana. Nós temos conosco nesse Artilheiro Debate o Adriano Júnior, temos também Ronaldo Deber e ainda o Tony Souza, que nós trouxemos de Juazeiro do Norte para participar dessa primeira edição do Artilheiro Debate. A gente vai conversar sobre alguns assuntos importantes do futebol cearense, pautas do nosso www.artilheiro.com.br. Bom, a gente vai começar conversando a respeito do Ceará, que hoje terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Adriano Júnior, a colocação do Ceará, a distância para o quinto, para o sexto colocados. Como é que você avalia tudo isso? E como alguns dizem, o Ceará já está na Série A, Adriano? Muito bem, Danilo. Obrigado pelo convite, está aqui no Artilheiro Debate. Bom, o Ceará está perto, como você falou, está bem próximo de chegar à Série A, atingir o objetivo, mas ele ainda não está lá. Eu acho que na reta final agora do Campeonato Brasileiro, todo cuidado é pouco, mas falta esse detalhe final. Ainda falta completar uma pontuação e mais seriedade nessa reta final. Eu diria que o PC Guzmão vai mostrar o seu trabalho agora, para poder segurar o grupo, para evitar o já ganhou. Já que o Ceará, nos últimos anos, nunca esteve tão próximo de ascender a Série A, e está com tudo para chegar lá, mas ainda não chegou. Falta ainda um pouquinho ainda. Eu acho que tem algumas situações que poderiam atrapalhar o Ceará nesse momento. E o Adriano já citou a primeira, que é a situação do já ganhou, né? do salto alto, como a gente fala no futebol. Você avalia, Adriano, que esse grupo, pela experiência que tem, está imune a esse tipo de coisa ou não? Bom, pelo menos as características que os jogadores têm, Geraldo é um dos líderes ali, o próprio Mota tem a identificação com a camisa do clube. Eu acho que os próprios atletas fazem esse trabalho de se blindar também com a ajuda do PC Guzmão. Eu acredito que o Ceará consiga aí manter esse equilíbrio até o final, já que ele vai enfrentar adversários difíceis, mas ele está próximo. Eu acho que mantendo esse equilíbrio de evitar derrotas, de perder ponto em casa, acredito que os atletas, pela experiência que o grupo tem, o Ceará chega lá sim. Ronaldo Deber, você avalia que o Ceará está realmente próximo? Você quer chutar aquela de que o time já chegou na Série A? Certamente o Ceará está em melhores condições do que o adversário principal dele dentro do nosso estado, que é o Fortaleza, né? Na verdade, o Ceará, com esse time que, desde o princípio da Série B, a gente vê que é um time que foi formado com essa intenção de subir. A diretoria do Ceará, a partir do seu presidente, todos que fazem o Ceará, essa era a intenção. E o Ceará, com certeza, que vai chegar lá, porque no momento dos clubes cearenses, dos dois, o Ceará é o melhor, sem menor sombra de dúvida. Nós temos conosco o Tony Souza, que está vindo, como eu disse, lá de Juazeiro do Norte, fez essa condição honrosa, o pessoal da Vale Esportes, de mandá-lo aqui para estar conosco. É um prazer tê-lo aqui, assim como é um prazer ter o Ronaldo, ter o Adriano. Mas a gente vai ter sempre, né, Tony? E você, colaborador do site, mas lá na nossa sucursal, vamos dizer assim, na zona do Cariri, na região do Cariri, está conosco nessa noite. E também, porque nós estamos gravando o programa aqui do estúdio da Faculdade Cearense, que tem nos dado essa possibilidade de que nós pudéssemos ter o Artilheiro Debate. Tony, acredita você que a equipe do Ceará chega na Série A, vai ter dificuldade nesses 6 últimos jogos, ou como alguns dizem, já está na Série A? Nem o Adriano, nem o Ronaldo quiseram botar a mão nisso aí. Como é que você se coloca diante disso? Bem, é um prazer, Danilo, estar aqui junto com os amigos aqui do Artilheiro, né? A gente, com muita felicidade, a gente faz parte aí também desse grupo, dessa família do Artilheiro. Eu acredito que o Ceará está muito próximo, não gostaria aqui de dizer que já está lá dentro, mas eu acho que dificilmente o Ceará fica fora. O Ceará não pode dar facilidade, não pode se preocupar, tem que ter muito cuidado com o erro de arbitragem, esse tipo de reclamação não convém mais. Cada jogo para o Ceará tem que ser uma final. PC Guzmão, pelo que a gente acompanha, é um técnico que está procurando seu espaço no futebol brasileiro, mas que já demonstrou que tem qualidade. Muitos jogadores no Ceará têm experiência. Eu acho que a vinda do Mota veio para premiar e acredito sim que o Ceará vai para a Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem, por tudo que vem fazendo e para premiar a organização que a gente está vendo que o Ceará atualmente tem. Qual desses jogos, Adriano, seria o mais difícil? O Ceará ainda pega, deixa-me ver aqui, ainda joga contra Ipatinga, é o jogo do próximo final de semana. Joga contra a Bragantino, Atlético Goianiense, Guarani, Ponte Preta e o último jogo contra o América aqui. Qual desses é mais difícil? Eu classifico 2, né? Porque tem 2
duas equipes aí que estão no G4 e brigando, o Atlético Goianiense e o Guarani. Eu julgo, o Ceará recebe o Atlético, aliás, o Atlético recebe o Ceará lá, vai ser fora o jogo, e o Ceará recebe o Guarani aqui. São os jogos chaves, eu acho, todos esses jogos que restam para o Ceará, para que ele possa sacramentar a sua classificação. São os adversários de mais qualidade que o Ceará vai enfrentar nesse resto de Série B e pode garantir aí a sua classificação para a Série A. América e Ipatinga também lutam contra o rebaixamento, né? Ipatinga menos, o América mais. Também não seriam adversários complicados? Mas dependendo de como o Ceará tem se comportado, eu acredito que na última rodada a situação do Ceará já esteja resolvida. Ele já esteja na Série A, pelo andar da carruagem, né? Por todos esses detalhes que a gente já explicou aqui, já se reportou. Mas eu imagino que até o jogo do América, a última rodada, já que faltam poucos pontos para o Ceará chegar lá, o Ceará já vai estar com a sua situação resolvida. Agora vamos falar do outro lado da moeda, né? A situação do Fortaleza é bem inversa à situação do Ceará. Ele está na zona de rebaixamento. Vou começar conversando com o Ronaldo a respeito desse assunto, já que você entrou no assunto Fortaleza na tua participação anterior, Ronaldo. Como é que você vê essa situação do Fortaleza e se dá para sair dessa situação nas partidas que faltam? Não como jornalista, mas como qualquer um torcedor do futebol, não do Fortaleza, mas do futebol cearense, é triste ver o Fortaleza, um time de massa, um time grande, na situação que se encontra, porque na verdade é muito complicado. Você vê, o Fortaleza tem 6 jogos, dessas 6 partidas ele precisa vencer no mínimo 5. São jogos muito difíceis, é complicada a situação do Fortaleza. Além do problema do índice técnico do time, ainda a gente sabe que aconteceram problemas internos e que isso também prejudica muito tanto a equipe dentro quanto fora do campo. Assim como o Ceará, o Fortaleza é um time que tem torcida em todo o estado. Lá na região do Cariri, Tony, qual é o pensamento do pessoal da região? Porque o Fortaleza tem torcedores lá, não tem? Tem, com certeza. A gente trabalha na Rádio Setama, em Barbalha, e na Rádio Vale, em Juazeiro do Norte. Lá na Vale é com a parte esportiva mesmo. E a gente observa que tem muito torcedor do Fortaleza, lá na região do Cariri. E todos estão muito preocupados. Diferentemente do caso do Ceará, que eu não arrisco ainda dizer que está matematicamente classificado, do Fortaleza, para mim, só um milagre salva o Fortaleza da Série C do Campeonato Brasileiro. Pela situação que o Fortaleza está, pela falta de estima, o time vai pegar alguns confrontos aí realmente difíceis. Todo jogo, na verdade, no Campeonato Brasileiro é um jogo difícil. A gente nota, pelas informações, que o extracampo também está atrapalhando. E a gente sempre percebe que quando esse extracampo atrapalha, o dentro de campo fica difícil de você contornar algumas coisas. Então o problema do Fortaleza não é o momento agora, atual. É o ano de 2009 do Fortaleza que não foi bom. Né? Tudo bem, o Campeonato Cearense foi o Campeonato Cearense. Mas o Campeonato Cearense às vezes é um engano. Você faz um excelente campeonato estadual e o brasileiro nem tanto. A Série B está mostrando isso, né? Está mostrando isso, e para várias equipes do futebol brasileiro, inclusive até na Série A. Quantas vezes os times, digamos, Flamengo, Vasco, Botafogo, esteve bem no Campeonato Carioca e fica brigando para não cair na Série A do Campeonato Brasileiro. Aconteceu isso com o Vasco ano passado. Então, eu acho que o Fortaleza, só um milagre, tira o Fortaleza. Você ousa dizer que o Fortaleza está rebaixado, Tony? Se não conseguir um ponto positivo, aliás, a vitória, um resultado positivo contra o Vasco, eu não acredito que o Fortaleza, nas próximas partidas, venha a ter motivação suficiente para permanecer na Série B. Adriano, que eu queria saber, você concorda com o Tony? Fortaleza está rebaixado, Adriano? É lamentável a situação do Fortaleza, né? Foram sucessivos erros durante todo o ano de 2009 e no futebol nem sempre ganhou o melhor. O Fortaleza ganhou, mas não foi o melhor na final do campeonato contra o Ceará. Aquilo ali foi um aviso para a diretoria mudar o planejamento de 2009. E agora está aí, a equipe numa situação difícil. Não diria que está rebaixada, porque ainda tem chances matemáticas de escapar do rebaixamento. No futebol, a gente já vivenciou tanta coisa, a gente achava que já era e não era, e por isso que eu ainda tenho até essa possibilidade do Fortaleza conseguir escapar. A situação é difícil, mas a chance matemática ainda existe. Então, é claro que o Ceará tem mais possibilidade de chegar na Série A do que o Fortaleza se livrar do rebaixamento. Mas, enquanto houver chances matemáticas, eu acho que os tricolores têm que utilizar dela para poder ter fé, o torcedor. No próximo bloco, as 4 equipes já classificadas para a Terceirona Cearense em sua fase final. A gente vai falar um pouquinho de futebol feminino, com o Caucaia na segunda fase da Copa do Brasil Feminina. E o choro do técnico Ageu dos Santos, que acabou confessando que a sua equipe estava com 3 meses de salários atrasados. É no próximo bloco, aqui do nosso Artilheiro Debate.